chegamos aqui, né? Então, olha, então esse currículo resumido do Bruno Porto, né? Bruno Porto ele é designer, professor e pesquisador, né? Com trabalhos publicados em mais de 50 livros e revistas internacionais expostos nas Américas, Ásia, África e Europa. Atualmente, Bruno Porto é PhD Researcher na Tilburg University, na Holanda, né? Bruno, então, vai contar um pouquinho, né, dessa experiência maluca aí, que é se dividir entre Brasil, Ásia, China, né, e agora Holanda, né, essas atribulações aí de um designer brasileiro aí afora. Deixa eu parar essa apresentação para a conversa ficar um pouquinho mais fluida, né? Isso. Olha, Zé. Olha, um monte de cabecinhas. Olá, bom dia. Bom dia para vocês. Professor Rafael, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com várias cabecinhas redondas aqui e várias letrinhas também, né? Boa parte dos alunos são da sua turma de tipografia, então, né, obviamente, você tem letrinhas. Você estava falando dessa história de se dividir, né, entre Ásia, Europa, Brasil. Essa semana teve uma daquelas coisinhas acho que foi no Twitter que eu vi, que era uma pessoa mora em média durante sua vida em 11 casas, né? Em 11 homes, né? Então, onde é que você, né? E quantas você está morando, etc e tal. E aí a galera, tô na minha 14ª casa, eu tô na minha 18ª casa e tal, e não sei o quê. E aí, por curiosidade, eu fui, não para postar nem nada, mas eu fui fazer as continhas, né? E não tá tão ruim, não. Não, mas eu vou fazer 50 anos esse ano, né? Então, nesses 50 anos, eu morei em 14 apartamentos, quer dizer, casas e apartamentos, né? 14 residências, em 4 países, em 8 cidades, né? Em 4 países e em 3 continentes, ou 4, se você vai fazer a separação de América do Norte e América do Sul, né? Mas Brasil, Estados Unidos, China e agora há 3 anos e meio aqui na Holanda. E nos Estados Unidos eu fiz um ano de intercâmbio quando eu estava no colégio, e depois que eu me formei na faculdade da cidade, no Rio de Janeiro, no meados dos anos 90, eu fui para Nova York, fiquei um ano estudando na School of Visual Arts, fazendo cursos de extensão. E aí, na verdade, eu fiquei fazendo cursos de coisas que eu gostaria de ter estudado na faculdade ou ter me aprofundado na faculdade, e eu não tinha, né? Na época não tinha. Um deles era de typeface design, com Ed Ben-Guiar, o outro era design de cartazes, com o Paul Davis, o Milton Glaser dava os cursos nessa época, mas a turma do Milton Glaser era uma turma de 80 alunos, né? As outras turmas eram turmas de 20, 10, quer dizer, você fazia uma aula de tipografia, de typeface design com Ben-Guiar, com uma turma de 10 alunos, é um privilégio, né? Toda semana, 3 horas de aula com ele, desenvolvendo, contando, mostrando, você fazendo as coisas, é uma coisa. E a aula do Milton Glaser, por conta do nome, era muito grande, a procura. Então, eram 80 alunos, toda semana você tinha que trazer um trabalho, e você botava na parede, ele olhava e aí ele escolhia um trabalho para falar bem, um trabalho para falar mal, quer dizer, ele dava exemplo, né? Então não era aquela interação 1 a 1. E aí, enfim, né? Não vou dizer que não me atraiu, mas tinham outros cursos naquele dia, naquela coisa, que eu falei, cara, eu vou fazer. Mas como você tem 80 alunos, se tem 81,
ninguém nota, entendeu? Então, de vez em quando eu dava Uhum. aquela... entrava ali, ficava ali, meio olhando, tal, não sei o quê. Uhum. E que, aliás, é uma das coisas que eu recomendo, porque a gente não estuda tudo que a gente quer na faculdade, né? Na verdade, a faculdade, ela ajuda muito a te mostrar um universo, né? Um E você caminho. depois Uhum. vai fazer. E claro que cada realidade é uma realidade, cada realidade é uma realidade, já começou bem, né? Já começamos bem, né? Você viu o Estamos fuso tomando horário café entrando em ação. com coco, Com né? coco. Então, É cada que o jet realidade é uma lag foi realidade, sensacional. multiverso, entendeu? Mas é uma coisa que eu recomendo. Terminou a faculdade, você está naquele momento de vou procurar emprego, vou trabalhar, vou fazer. Sai fora e estuda. E o sai fora pode ser para qualquer lugar, pode ser para o Rio de Janeiro, pode ser para Buenos Aires, pode ser para Nova York, pode ser para São Paulo, pode ser para, sei lá, entendeu? Vai para algum lugar que você consiga, porque é um momento bom, é um momento que você está naquele limbo de ainda ter uma dinâmica de estudante e depois poder viajar, né? A gente é da geração N-Design, né? Então eu fui o primeiro N-Design em 91. Eu fui, aliás, aos primeiros 8 N-Designs. Depois eu pinguei, mas eu ia todo ano, né? 5 anos como aluno, depois como profissional, depois como professor, e depois eu ia, né, o que a Raquel fala, não, quando você faz um livro, você vem e lança no N-Design. Então, depois eu ia fazer palestra, lançar livro, enfim. Uhum. Você entra nesse radar do N-Design. E você vai descobrindo o Brasil por conta disso. E você vai descobrindo outras realidades, outros cursos diferentes do teu. Isso faz você crescer como estudante de design, como designer, como, enfim, no nosso caso, muito como professor também. Uhum. E como o Rafael mencionou que eu sou do Rio, mas eu não moro no Rio há 15 anos, desde 2006, que foi, eu tive um escritório no Rio, a Porto Martins, e dava aula no então Centro Universitário da cidade. E eu recebi um convite para ir para a China dar aula de tipografia, né, da tipografia latina para alunos chineses que estavam, enfim, a China estava num processo de crescimento, isso era 2005, 2006, já era 2006, e aí eu fui e era um contrato de 2 anos, e 2 anos viraram 3, viraram 4, viraram 5, viraram 6, né, e de lá eu fui para Brasília, fiquei 6 anos em Brasília, e vim agora aqui para a Holanda. Então, claro que você tira o carioca do Rio, mas não tira o Rio do carioca, Uhum. né? E o sotaque está para essas coisas mesmo. Mas em 2006 foi quando eu comecei a escrever como colunista do Portal Design Brasil, que era que foi uma iniciativa do MIDIC, né, do Ministério da Indústria e Comércio, de ter um site no Brasil para falar sobre design, né? Então, ele dava notícias sobre design e ele tinha colunistas de design de produto, interiores, mobiliário, é, enfim, branding, enfim, ligado ao universo do design. E me convidaram para ser o colunista de design gráfico. Eu já escrevia sobre design e afins, né? Porque Uhum. em design gráfico você tem, obviamente, todos os nichos e segmentos e ferramentas, né? Eu digo ferramenta porque eu considero a tipografia uma ferramenta, né? Uhum. De design. E nos afins é porque eu escrevia sobre ilustração, você está escrevendo sobre ilustração, você acaba escrevendo sobre quadrinhos, está escrevendo sobre quadrinhos, você faz um link com animação. Então, enfim, eu escrevia desde 1998. Eu comecei escrevendo para a revista Design Gráfico,
que acabou, que durou, acho que, sei lá, Eu acho que ela 10 durou uns anos. bons 10 anos, é. Uns bons Eu 10 lembro anos, que eu né? estava. E que era o que a gente falava assim, era muito bom, mas era muito ruim, né? Porque ela era muito superficial, mas você ter uma revista mensal de banca, é, num preço viável para se comprar, né? Ela custava, sei lá, o equivalente hoje a R$ 9, entendeu? Com textos, com portfólio. Claro que eles davam uma nivelada porque você estava, né, anos 90, você estava no momento de botar um monte de tutorial de software, porque você, enfim, a internet era aquela coisa que não tinha, né, ela morre quando o YouTube vira gente. Mas você tinha isso, né? E eu escrevia de 2 em 2 meses para lá, e escrevia durante isso, eu escrevia para Tupigrafia, escrevia para as publicações que saíam, né, eventualmente. E aí, em 2006 me chamaram para escrever para o Portal Design Brasil. E eu escrevia mensalmente, depois eu passei a escrever trimestralmente, depois eu passei a escrever de vez em quandamente, né? Mas eu escrevi durante uns 5 anos para lá, e depois continuei escrevendo, mesmo quando porque aí eles acabaram com a questão de colunas, né? E aí Uhum. eu passei a escrever, sempre surgia alguma coisa. Então, por exemplo, eu fui jurado do IF Design Awards em 2015. Então, eu escrevi um relato sobre como é que foi isso. Brasília foi escolhida, entrou como no hall de cidades do design da Unesco em 2017. Aí eu escrevi Uhum. questionando o que significava isso, etc e tal, explicando. Então, né, eu saí escrevendo. E esse ano eu fui convidado para ser jurado novamente do IF Design Awards. A gente julgou no mês passado, os Uhum. resultados agora acabaram de sair, dá até para falar um pouco sobre isso. E eu fui buscar no meu texto, quando me convidaram, eu fui buscar no texto que eu tinha publicado lá no Portal Design Brasil sobre isso. Ah, sim, porque ele saiu também na ABC Design, mas eu não estou com a revista em mãos aqui, né? Aí eu falei, deixa eu dar Uhum. uma olhada. E procurei o site Portal Design Brasil, os textos todos haviam desaparecido, né? Ele saiu do ar. Quem toca hoje ele é o Centro Brasil Design, que era o antigo Centro de Design do Paraná, e eles pararam de receber insumos do governo para do governo, né, para manter o site. Então, eles tentaram manter e tudo mais e não conseguiram. E aí saiu do ar. E eu fiquei #chateado, porque não necessariamente porque os meus textos tinham saído do ar, porque eu tenho os meus textos, mas eu falo, tinham muitos outros Uhum. textos, você tinha textos do Seragini, da Ellen Kiss, do Delano, de outros colunistas, né? Quer dizer, entrevistas com Ivens Fontoura, que não está mais com a gente, você tinha Uhum. registro da história do design brasileiro que some, né? E o que eu fiz, eu catei os meus textos, né? E eu falei, cara, eu vou jogar isso num site, no meu site, né? Vou fazer um PDF e jogar isso no meu site. E eu parei para pensar também, depois eu parei para pensar, porque o que acontece? Esses textos já existiam. Eu fiquei me refletindo sobre o fato de você ter textos em papel e textos online, e nenhum deles é uma garantia de que vai continuar, né, viável. Porque eu podia fazer, vou fazer um livro disso. Vou lançar um livro, vou ligar para o Bug, falar, Bug, você tem a estereográfica, que agora é a Litoral Press, né? Vamos fazer isso. O Eduardo Blucher queria conversar comigo sobre fazer um livro. Então falei, legal, vamos lançar um livro pela Blucher. Só que isso veio num ano muito esquisito, né? A gente está num momento muito, muito complicado,
de tudo, de livraria, de distribuição. Eu não estou morando no Brasil, você não consegue fazer um lançamento, etc. e tal. E aí eu conversando com o Gabriel Patrocínio, que é designer, que é professor de design, foi diretor da ESG, e hoje está morando em Portugal, está lecionando em Portugal já tem também uns Uns 2 ou 3 anos. 3, 4 anos, não? Acho que tem mais, O não? Gabriel foi antes até, o Gabriel foi antes de É, mim, veio antes de mim para a Europa. É, na verdade, assim, ele fez o doutorado dele na Inglaterra, voltou ao Brasil, voltou a dar aula na não, é ESG. verdade. Ele estava lá, ele estava em Londres. Não era Londres, não, gente. Não Esqueci o é, nome lá da. não é Cambridge também, não, é com C, enfim, né? É, Não, é. e aí ele voltou. E aí o Gabriel falou, Bruno, eu lancei o livro dele, que é o livro sobre políticas de design, que é deixa eu ver se ele está aqui na minha estante em algum lugar, peraí, que é o Design e Desenvolvimento 40 anos depois. Estou procurando aqui na estante, mas não estou achando. E ele falou, e eu estou lançando ele em inglês como e-book. Eu fiz a capa, aliás, do e-book do livro dele, e falei, por que você não faz isso como e-book? Porque é uma forma de você tornar esses textos acessíveis, né? É, ele, ele tem para o tipo de texto que é, né, para o tipo de conteúdo que ele é um conteúdo muito de, vamos dizer assim, de pesquisa, né? É um conteúdo, e de pesquisa eu não estou falando conteúdo para pesquisadores, eu estou falando de conteúdo específico. Você quer chegar e procurar e ler sobre, por exemplo, tipografia, entendeu? Você dá um Ctrl F e você acha todos os momentos onde você tem esse assunto. Você quer procurar sobre ADG, ou sobre ADGRAPH, ou sobre China, né? Então, facilita nisso. E se eu fosse fazer um livro impresso, ele ia custar o quê? R$ 80, R$ 60. É um livro de, sei lá, 300 páginas, né? E como e-book, ele está. O que a Amazon mais baixo que a Amazon me deixou vender foi por 15 pratas. Então, ele custa R$ 15 na Amazon. Então, foi uma escolha pela acessibilidade, pela viabilidade, para que esses textos chegassem, né? E eu selecionei, além dos cerca de 30 textos que eu tinha publicado no portal Design Brasil, eu busquei também, eu peguei para fechar 50 textos, porque eu vou fazer 50 anos, então eu não vou ter festa de 50 anos, eu vou me dar de presente esse livro, né? É, e self-published, e eu faço ele, eu juntei outros 20 textos, mais ou menos, né, que eram textos que haviam saído em revistas, em catálogos de exposição, em livros, tem prefácio de livro, tem orelha de livro, enfim. Alguns que nunca saíram no Brasil, porque foram exposições que eu montei na Inglaterra, na China, na Austrália, né, e que nunca foram publicados no Brasil, né, não chegaram no Brasil, e algumas das revistas, sei lá, a revista Leaf, a ABC Design não existe mais como revista, agora ela é uma publicação de vez em quandamente, né? Não tem, você não consegue achar, a revista acabou, você às vezes consegue achar no Mercado Livre, mas mesmo no Mercado Livre não te diz o conteúdo que é, né? Falei, cara, dessa maneira esses textos vão, e aí eu revisei esses textos, e uma coisa que é muito interessante é que, como esses textos foram escritos nos últimos 15 anos, né, ou seja, a partir de 2006, eu tinha textos mais antigos, mas eu achei que os mais relevantes eram esses, a partir de 2006. Eles ajudam a pintar um panorama do que é o mercado de design no Brasil. Tem 10 textos que eu falo sobre China, mas ele tem um ponto de vista
brasileiro nesse sentido. Ele fala muito, inclusive, das relações da internacionalização do nosso do design brasileiro, né, da última década. Na última década, o Brasil, o design brasileiro chegou como nunca antes havia chegado no exterior, de diversas formas, seja através de promoção do design, seja através de profissionais de design trabalhando ativamente dentro de escritórios ou de empresas ou de projetos de grande porte internacionais. A gente estava falando, né, um pouquinho antes do Iomar, né, que hoje mora na Califórnia, que hoje é um artista gráfico, pintor e tudo mais. E o Iomar morou aqui na Holanda durante muitos anos, trabalhou em Nova York, agora trabalhando em San Diego. E o Iomar fez a fonte da Adidas da Copa do Jabulani, né, da África do Sul, que estampou todos os uniformes patrocinados pela Adidas. A gente tem a Marina Wheeler, né, que é de Curitiba. A Marina Wheeler hoje ela é sócia da Pentagram, né, em Londres. Enfim, e você tem projetos brasileiros, né, da mesma forma que o Brasil teve um momento grande de crescimento, né, de Copa do Mundo, de Olimpíadas, você passa a ver design brasileiro de todos os portes, né, seja desde de uma Casa Rex, que trabalha com Unilever, seja desde do cara que faz uma fonte que é utilizada mundo afora. Eu uso muito o exemplo do pessoal da BR Bauer, lá de Goiânia, né, que é um escritório, era um escritório pequeno, hoje é um escritório de 6 ou 7 pessoas, mas era um escritório de 2 caras e que começou a fazer trabalho para fora, né, quer dizer, começou a fazer projeto para fora, baseado no Behance, em receber em PayPal, entendeu? Quer dizer, então mostra essa difusão de fronteira. E para a gente entender, e aí, como eu digo assim, o livro não é um livro para pesquisadores, ele tem, obviamente, pessoas que estão pesquisando história do design do Brasil e tudo mais, mas ele é um livro, a meu ver, um livro importante para quem está no mercado e para quem vai entrar no mercado, porque ele explica o que é o mercado, né? Ele explica como é que o mercado se tornou o que é, né? Porque é uma história recente, então, e a gente está num momento de transição assim maravilhoso, né? Dramático por conta da pandemia, mas é um momento de virada. E eu acompanhei isso na China. Eu morei na China de 2006 a 2012, e que foi uma época que a China teve as Olimpíadas de 2008, que ela se apresentou para o mundo, que ela passou a fazer negócio com o mundo, que foi em 2010, na Expo, na Feira Mundial, na Shanghai Expo 2010, e é o que a China é hoje. E eu fui para a China ensinar o estudante chinês a trabalhar com a nossa tipografia, né? Porque ele não cresceu com o nosso vocabulário visual, né? Vocês, quando entram na faculdade, vocês sabem escrever e ler e ver fonte e trabalhar, sei lá, no Word ou no Illustrator ou no CorelDRAW, enfim, quer dizer, você tem um conhecimento do que é uma letra maiúscula, minúscula, né, caligrafia, um lettering e tal, e você vai aprendendo isso você vai aprendendo isso na faculdade, vocês vão entrando nos meandros, ainda mais se você tem um dos melhores professores de tipografia deste país de dimensões continental, como o Brasil, que é o professor Rafael Neder. Você sabe que tem muita gente que não concorda contigo aqui nessa sala, né? Que você é o melhor professor, você é um dos melhores professores. Que não concorda, que não concorda. Que não concorda que você é um dos melhores professores? Falando que eu sou bravo, que eu sou grosso, que eu fico chateado quando o aluno me enrola. Você sabe.
Mas esses são os melhores professores, esses são os professores que a gente lembra, tá? Né? Eu tive aula com o Carlos Orcades, tá? Gente, E, eu pagava para ter aula com Orcades. Gente, Orcades é uma figura lendária do design carioca. Assim, eu levei uns 20 anos para conhecer o Orcades, para poder ver ele lá no dia tipo do Rio. E eu falava, gente, ele é mais diferente do que eu imaginava. cara, o Orcades, ele é lendário, tá? Eu É, tive tipografia 1 e 2 com o Orcades, ele foi meu orientador de projeto de conclusão, e foi quem me chamou para fazer parte do Instituto de Artes Visuais quando eu comecei a dar aula na faculdade. É, e sempre que eu vou ao Rio, morando na China, em Brasília, aqui na Holanda, quando eu vou ao Rio, eu passo na casa do Orcades para almoçar. Não, vem almoçar, fazer uma salada. Ah, mas eu posso comprar alguma coisa? Não, 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 só vem, só vem, só vem. O Orcades é. Agora, era esporro atrás de esporro, era grosseria atrás de grosseria. O Rafael Neder sei lá, é uma modelo da Victoria's Secret comparado com o Orcades. Agora, são os professores que a gente lembra, né? São a gente lembra do professor generoso e você lembra do professor bom, né? E, e rasgando seda do professor Rafael Neder, ele é da escola dos Rafaéis, de professores de tipografia, que em Brasília tem o Rafael Ditt, que é outra sumidade de tipografia e de grosseria, né? Então, enfim. cara, desse jeito, eu vou ficar até constrangido, porque quem tem hater a gente sabe que não sou eu, né? Mas depois a gente tem que contar esse caso também. A gente tem que falar Mas, enfim, sobre esses novos meios de divulgação do conhecimento, do design no mundo contemporâneo, né? Os novos ciclos de reprodução de conhecimento. Mas continua aí. mas eu tava falando de China. Então, eu fui para a China para dar aula de tipografia. E é uma coisa muito curiosa, né? Porque no livro tem cerca de 10 textos sobre China, sobre design chinês, sobre as características do design chinês, sobre o mercado de design chinês. E a gente levou a Bienal, a Bienal Brasileira de Design Gráfico para lá em 2009, né? E ela foi vista por 200 mil pessoas, tá? Porque a China também é isso, é A quantidade. escala é absurda. Mas uma coisa me chamou muito a atenção essa semana, que a ATP é a Aliança Associação Tipográfica É a Internacional. Aliança Tipográfica Internacional, Aliança Typographique Internationale, que tem esse nome, mas é legal, tá? Que é um corpo internacional e cada vez mais internacional. Ele era um corpo bastante europeu até talvez 15 anos atrás, vamos dizer assim. Ele era muito europeu e ele hoje não, né? Tanto que hoje a gente tem o nosso Christian Cruz, é membro do board da TIPI, a Marina Shakur foi membro do board. Eles têm delegados nos países, então o Cláudio Rocha foi delegado, acho que o Ditt é delegado atualmente. Atualmente, acho que não sei se está dividido entre o DIT e o. Como é que chama o Felipe, Felipe Negrão. o Felipe Negrão. Eu não sei como Pois é que é. está. Acho que está dividido entre os dois. Então, a ATP, ela existe desde 1950 e coisas, 57, eu acho, né? E ela, essa semana, anunciou que ela está desadotando o sistema de classificação Vox-ATP, né? Que é o sistema de classificação de fontes, né? de letras, de classificação tipográfica, que foi um sistema criado na década de 50, em 54, se eu não me engano, por um francês, escritor e historiador de tipografia, que era o Maximile Vox, que é o sistema que vocês provavelmente aprendem, né, hoje com a aula do Nether, ou que vocês têm nos livros, que é de classificação,
né, tipográfica de tipos, né, de você ter fontes humanistas, mecânicas, didones, scripts, manuais, enfim, né, que é como a gente aprende, e eles anunciaram que eles estão desadotando isso, porque porque isso funcionou durante um tempo, mas hoje o universo tipográfico, que é visto pela TIPIC, ela se conscientizou, que não consegue ser resumido por esses tipos, por essas classificações que são pensadas no alfabeto latino, né? Você tem toda uma gama de alfabetos indianos, asiáticos, né? Chinês, japonês, coreano, que não encaixa, né? E a gente que deu aula de tipografia na China, eu, Billy Bacon, a Sara Stutz, é difícil você chegar e falar de uma fonte com serifa. Não, essa fonte chinesa, ela tem serifa, e essa é sans serif, ela é script, quer dizer, não dá, né? Não dá para você falar isso. E hoje o mundo é esse, né? Hoje a gente, e cada vez mais claro nessa pandemia, né? Que você não tem as fronteiras do design gráfico e dos mercados e dos países e das culturas, as fronteiras estão se dissipando. Aqui atrás, não sei se vocês estão vendo, aqui atrás tem um cartaz com essas manchas, é o cartaz da PS2 que a gente fez para a 10ª Bienal Brasileira de Design Gráfico, eu fui curador em 2013, cujo tema era justamente isso, era justamente fronteiras, né? Foi uma Bienal que a gente quebrou as fronteiras entre os projetos, né? Tem um texto sobre isso no livro. Aliás, no livro tem alguns textos contando como é que a Bienal Brasileira de Design Gráfico se tornou o que ela é hoje, né? E aí, claro que você tem você tem a história da DG um pouco nessa história, né? Eu escrevi um texto a convite da diretoria na última Bienal, que foi em Curitiba, sobre os 30 anos da Associação dos Designers Gráficos. E na Bienal, nessa 10ª Bienal, a gente fez a gente trabalhou as categorias expositivas de uma maneira diferente, porque você tem uma embalagem, sei lá, pega uma embalagem de cerveja artesanal, né? Você tem ali ilustração, você tem design de embalagem, você tem design gráfico, né? Então, quem faz essa cerveja artesanal, ela é uma produção limitada, ela é uma produção literalmente artesanal, e ela é feita por um escritório no Brasil, e que hoje a gente tem essa realidade muito clara, né, de remoto, né? E as fronteiras que a gente vê hoje na tipografia, no design, nos mercados, são assim, né? Olha, dona Ana, a senhora está ali? Olha só, veio assistir aula com a gente. Hoje a Ana está passando o dia de conhecer o trabalho do papai. Olha vocês só. estão achando que eu sou uma pessoa ruim? Olha isso aqui, não dá para falar que eu sou uma pessoa ruim. Olha. Não, excelente projeto, professor. Não está machucada. Olha lá, tá vendo? Não tem nenhum roxo, nenhum hematoma. Acordou aqui da sonequinha. Hoje minha esposa estava comentando com o Bruno, ela teve uma audiência que foi remarcada agora para o início da manhã. Aí a pequenininha. A gente pode falar, gente. A gente pode falar. Hoje. Pode falar porque o professor tá de fone. Ô, gente, ó. Ih, pequena. Eu tô olhando, Bruno. Tá toda esperta você, né? Ela tá com quantos meses? Do que tá no colo, né? Cara, Ana fez 3 meses agora no domingo. Ah, sim. A gente se falou, né? Pois é. É um momento de virada. Aquele momento mágico. Eu tava esperando aquele momento mágico que você me falou que eu ia... Veio? Cara, assim...
Não, eu tô esperando ela fazer ovo para mim de manhã cedo ainda, entendeu? Não, Não tá mas aí, rolando. cara, o meu filho tá com Não tá 11 anos, ele rolando. faz ovo com a gente, sei lá, esse ano ele começou a fazer. Tem que esperar uns 10 É, anos, mas 3 meses é um momento bom, tá? cara, É um momento de sim. porque o que que acontece? Já que estamos falando de design, é o momento do projeto, né? Porque a gravidez ela é de 9 meses, né? Ela tem 3 trimestres. Os 3 primeiros meses fora da barriga, ela é muito mais feto do que bebê ainda, né? Ela é muito mais é o quarto trimestre da gravidez, entendeu? Então Uhum. ela É, isso aí é. né? Ela se comporta muito mais como com as reações de feto. A partir do terceiro mês, ela já entende. Uhum. Então tem isso Começa aqui. a interagir, reage, vê. Aí não para, aí não para. Ó, e a dica que eu dou para vocês, minha gente, ó, ter filho antes dos 30 é loucura, tá? É loucura. Gasta dinheiro pra caramba, dá trabalho. É bom. Tá ruim não, né? Meu medo é chegar na adolescência, começar a dar aquele piti, virar assim, eu não pedi para nascer. Assim, nossa senhora, lá em casa tinha irmã que fazia isso, lá. Nossa, mas é muito feio isso. Mas assim, eu acho que é um bom projeto de design, tá, minha gente? Bom projeto. Na verdade é isso. Assim. É um pequenininho. E acho que também é projeto internacional, que acho que isso aqui foi feito na China, provavelmente, esse macacão. O meu filho é made in China, é verdade. Ele nasceu na China, Ah, inclusive, é né? verdade, Arthur é made in China. O Arthur é made in China. Aham. Ele é, é porque você tem 25% da população mundial é chinesa, né? Aqui em casa a gente tem 3, um terço, 33%, né, é chinês, né? Então é E ainda tem e, subdesenvolvidos querendo caçar briga com os caras. Numericamente são muito maiores, economicamente também, né? não, Enfim. mas o mercado chinês é uma coisa muito curiosa, né? E é muito Uhum. curioso. É, a gente está falando de tipografia, né? Ou de fim de mercado, mas é Uhum. muito curioso a gente entender como é que é a percepção que eles têm de design, a percepção que eles têm. Por exemplo, eu morei 6 anos lá, o meu mandarim é ridículo, porque eu vivia numa bolha, né? Eu dava Uhum. aula numa universidade internacional, os meus alunos eram chineses, 90%, o resto era meio assim, tinha uns indonésios, uns coreanos, um europeu meio perdido, tinha uns brasileiros, porque brasileiro tem em Uhum. qualquer lugar, né? Qualquer lugar, né? Mas você tinha isso, mas era basicamente chinês. E a percepção que eles têm de design se confunde muito com ilustração, né? É, tem uma outra coisa muito, muito curiosa, e aí não só da China, mas a gente entende isso também no mercado internacional. No Brasil, a gente tem teve uma proximidade grande do design com arquitetura, né? Por conta dos primeiros profissionais que surgiram, das Uhum. necessidades, Formulação. né? Uhum. Disso, os cursos no início eram muito, Uhum. os professores eram dessa coisa de arquitetura, e a gente tem até uma rixa com a publicidade, né, uh, que, que no fundo é uma área muito próxima da gente, talvez daí você Uhum. tenha até essa rixa maior. Aqui fora não é nada disso, e na China era muito menos, quer dizer, a gente tinha publicidade dentro Uhum. do curso de design. O mercado chinês de design, 50% dos meus alunos que se formavam lá, e eu dei aula durante, eu morei lá 6 anos, dos 5 anos que eu dei aula lá, eu dei aula para 5.000 alunos, tá? Eu botei 5.000 caras. Desses 5.000 caras que entraram no mercado, é, metade ia trabalhar numa agência de publicidade como designer. Não, mentira, 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 mentira. Não, verdade, verdade, verdade. Metade ia trabalhar em agência de Uhum. publicidade como designer, tá? É, os outros 30%, não, mentira minha, tô confundindo, desculpe.
metade ia trabalhar no cliente, como In-house. designer, tá? O cara ia trabalhar na empresa de restaurantes, o cara ia trabalhar no McDonald's como designer, o cara ia trabalhar na Coca-Cola como designer, ele não ia trabalhar numa estrutura que ia prestar serviço, porque a China é muito pragmática, né? Então, ela pega aquilo e fala, olha, eu vou cortar o intermediário. Para que eu preciso contratar um... Não, trabalha aqui comigo, entendeu? Então, o cara ia trabalhar na empresa, na empresa sei lá, de ar-condicionado, na empresa de carro, na empresa de computador, na empresa de tudo, porque tudo se produz na China, né? Então, metade ia trabalhar lá. Uns 30% iam trabalhar em agência de publicidade, como designer. Porque não adianta você pegar um exemplo bem grosso modo. Você vai desenvolver a identidade visual de uma empresa ou uma capa de um produto, uma capa de livro, um livro, né, enfim. E depois a parte promocional disso vai para uma agência de publicidade. O chinês é pragmático, fala, não, eu faço tudo de uma coisa só. Eu tenho designers trabalhando aqui dentro da minha agência. Tanto que no curso de design que eu lecionava, você tinha aula de direção de arte, você tinha aula de copywriting, entendeu? Porque a China estava precisando de profissionais que tratassem disso, né? Que atuassem nesse sentido. Até porque os alunos que a gente estava formando eram os alunos, e era uma coisa difícil a gente entender aquilo na época. E difícil não, era pouco tangível, né? E hoje você vê que não, mas eu estava ensinando os alunos chineses que iam trabalhar nas empresas estrangeiras que estavam na China, na Nike, na Coca-Cola, tal, que precisavam de estudantes, de designers locais, com cultura local, mas que tivesse um international standard, que tivesse um nível internacional de qualidade, de vocabulário, de conhecimento de ferramentas, entendeu? Que era o que ser usado, porque eles iam estar trabalhando com empresas, enfim, do mundo todo. E o outro objetivo e aí a gente não acreditava muito nisso, quer dizer, a gente não via muito isso, não, esses caras vão trabalhar em empresas chinesas que vão querer exportar os seus produtos. Então, o cara precisa saber como é que se faz uma embalagem de perfume, uma embalagem de coisa, e falar, cara, mas pô, o francês nunca, o europeu nunca vai comprar um perfume chinês. Cara, eu tenho meu computador aqui, um Lenovo, cara, entendeu? Né? Carro. Então, você vê que tem isso, né? Então, para a gente poder explicar o que é o nosso design, você tem que entender o que é o design do outro, o que o outro vê como design. Então, é uma cultura muito diferente, entendeu? É uma cultura muito distinta, muito única, porque é um país de 1 bilhão. Da mesma forma que a gente, por exemplo, a gente pinta um estereótipo do estadunidense de que ele é self-centered, né, ele conhece só as coisas dele, ele conhece só o beisebol e a história americana e a política dele, os esportes e coisa e tudo mais, e ele é ignorante das coisas do mundo. Legal, pega um país que é 6 vezes o tamanho dos Estados Unidos, né? A gente tem 200 milhões de habitantes, a China tem 1,5 bilhão. Então, é um país que é 7 vezes... É um país do tamanho do Brasil, com um público de 7... com uma população 7 vezes maior. 7 Brasis dentro do espaço de Brasil. Esse cara tende a ser muito mais autorreferente do que isso. Então, você está querendo explicar o que é um design sofisticado e tudo mais, então você tem que entender de onde é que vem a sofisticação dele. E aí eu ia escrevendo sobre essas coisas. E acho que também tem uma coisa também que é muito maluco pra gente, né? E quando a gente fala assim, poxa, o Brasil é um país novo,
né? De certa maneira, assim, você vai ali para Ouro Preto, você vê ali uma igreja de 300 anos, pô, aí quando você vai para a Europa, de repente você está lá num castelo que foi construído nos anos 800, aí você começa a perceber que é antigo. Você vai para a China, você vê que a China, querendo ou não, é um império, é uma área de influência há mais de 2.000 anos, né? Então, Uhum. acho que tem esse ponto também, né? Essa questão de você escolher um centro, vamos dizer assim, muitas vezes está de acordo com realmente essa geopolítica do local e por aí vai, né? Que tem um pouquinho até a ver com a situação que a gente está vivendo hoje, né? Depois a gente pode falar desse Não, contemporâneo totalmente. horroroso. Você viaja pela Ásia, né? E o esquema que a gente tinha lá, se vocês estão reclamando do professor Rafael, lá na China era o seguinte: o nosso esquema de aula eram trimestres, tá? Eram 3 meses, literalmente, eram 12 semanas de aula. Então a gente tinha semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, tá? Terminava essas 12 semanas, você tinha uma semana de intervalo. Aí depois você tinha outro trimestre, aí você tinha uma semana de intervalo. Aí você tinha outro trimestre, uma semana de intervalo, outro trimestre, uma semana de intervalo, tá? Não tinha férias de 1 mês, de 2 meses. Não, você tinha 3 meses, uma semana. 3 meses, uma Exato. semana, tá? Porque você precisa entrar no mercado rápido. Eles estão precisando dar emprego, estão precisando crescer, estão crescendo, tem um crescimento que o Brasil fica nessa um pouco por isso, não só por isso, mas é, você vê uma mudança nisso. E aí eu não conseguia ir muito ao Brasil, né, morando lá. Então, nessa semana eu falava, tá legal, então vou passar uma semana no Vietnã. Ah, vou passar uma semana no Tibete. Ah, vou passar uma semana no Japão. Né? Então, deu para avaliar algumas coisas. E a influência da cultura chinesa é isso. Você vai no Vietnã, todos os templos antigos estão escritos em chinês, porque a China dominou durante 1.000 anos o Vietnã. Então, né, você vai, eu queria ver como é que... não, está tudo escrito em chinês. Mas você está falando dessa questão geopolítica. Deixa eu fazer eu sei que eu estou falando do meu livro, mas deixa eu fazer uma sugestão. Existe um podcast chamado Sente Pensante, tá? Que é um podcast da Cris Barras, que é professora de design da UFPE, da Federal de Pernambuco, e ele terminou a primeira temporada dele agora. Eu escuto o podcast, ele fala sobre design e América Latina, quer dizer, América Latina dentro do contexto do design, enfim, é uma coisa muito interessante. Você mencionou geopolítica, e a gente tem, né, literalmente as nossas costas viradas para a América Latina, né? Agora a nossa frente é virada para o Atlântico e as nossas costas para a América Latina, que é uma estupidez, mas tem motivo por isso. E um episódio que eu escutei, que eu não vou me lembrar do número do episódio, mas era com um professor de história, que era o Fábio Luiz Barbosa dos Santos, na qual ele explica consequências do nosso design no Brasil por conta dessa questão geopolítica, por conta dessa similaridade que a gente tem. Se você vai pegar a história da América Latina, ela é muito semelhante em momentos de ditadura, né, de subserviência ao exterior, né? E como é que isso se reflete no nosso design? E ele dá um exemplo muito, muito interessante, que não é de design gráfico, mas é de design de uma maneira geral, e, obviamente, design gráfico ele é transversal a todos os designs, né, todos os projetos, as formas de projeto. E ele menciona o seguinte: você teve, no pós-guerra, né, você teve o boom, né, nos países desenvolvidos, vamos chamar assim, Europa, Estados Unidos e tal, um avanço tecnológico, sente pensante, Alice, é uma palavra só, senti pensante.
você teve um desenvolvimento tecnológico, porque o que aconteceu? As mulheres, elas, durante a guerra, entraram no mercado de trabalho. E você não queria que elas saíssem de lá, do mercado de trabalho, porque passou a ser uma força produtiva, etc. e tal. Então, você tinha que otimizar o tempo. Então, você passou a ter micro-ondas, você passou a ter eletrodomésticos, né? Desenvolvimento de produtos de tecnologia e tal, que economizassem o tempo das pessoas, né? E da família e tudo mais. E era feito para o cara chegar em casa e esquentar uma comida no micro-ondas, né? O fogão, enfim, aparelho de suco, né? E tudo mais. E isso daí, essas empresas, elas levam isso para, digamos, países como o Brasil, países da América Latina. Só que na América Latina, ele não é utilizado, e no Brasil incluído, ele não é utilizado pela dona de casa, ele é utilizado pela empregada doméstica, porque no Brasil a gente tem uma situação social diferente, então você está trazendo uma máquina de lavar roupa, um micro-ondas, com uma iconografia e com instruções que às vezes estão acima da capacidade que aquela pessoa, por conta de uma grande desigualdade social, tem de entender aquilo. E então, quer dizer, e eles são operados por essas pessoas por conta disso. Então, quer dizer, seria o equivalente, né, sei lá, nos anos 90, quando você passa a ter tipografia digital, a gente passa a ter fontes que não tem C cedilha, que não tem til, porque foram pensados para um outro contexto. Para um outro sistema linguístico, para outro contexto, para um outro momento, Para um outro momento, né? E para outras necessidades. Então, quer dizer, para a gente entender né? E a gente, hoje, em 2021, nós somos capazes de produzir para a gente, de produzir os nossos produtos pensando na nossa realidade, pensando, e aí, nos nossos projetos, né? E aí, por exemplo, estou falando de tipografia, de fonte, de formas de impressão, de software, porque a gente teve um crescimento muito grande, né? Tanto que eu mencionei que um dos textos que eu falo é um relato do meu trabalho como jurado no IF Design Awards, né? Eu fui jurado já em diferentes premiações e concursos, e alguns internacionais. Fui jurado na Califórnia, no Adobe Design Achievement Awards, né, no Poster for Tomorrow, que é uma outra competição internacional, enfim, e que mostra a necessidade, e o IF é o melhor exemplo disso, de você ter jurados com um olhar brasileiro, né, porque os produtos brasileiros estão chegando nesses concursos, estão atingindo esses mercados. Então, você precisa disso. Né? Esse ano, a gente teve uma curiosidade, né? Quer dizer, uma curiosidade. A gente notou uma mudança no tipo de projetos. O IF Design Awards ele é um prêmio, uma premiação de design que surge na Alemanha na década de 50, que era um esforço da Alemanha, do governo alemão, de estimular a indústria daquele país que perdeu a guerra, destruído, etc. e tal, né, premiando isso. E ele hoje ele é internacional, ele está cada vez mais internacional, mas ele continua muito alemão, né? Há 5 anos atrás, nós éramos 60 jurados, 30 eram alemães, até porque a maior parte das empresas que inscrevem os trabalhos eram alemães. E aí a gente está falando de Volkswagen, né? E ele era basicamente uma premiação de produto, até, sei lá, 10 anos atrás, mais ou menos, quando eles começaram a abrir para o design de comunicação. E aí eles
começaram a receber projetos do Brasil. O Brasil terminou a década passada, enfim, no período de 10 anos que eles fizeram, o Brasil esteve entre os 10 países mais premiados, que tiveram mais trabalhos selecionados no IFE, né? Porque você ouve uma política pública por parte da Apex, né, ligada a B-Design, enfim, para custear parcialmente essas inscrições, porque você precisa, digamos, desse selo de qualidade internacional, europeu, né? Claro. né, para você, por exemplo, botar um aparelho ar-condicionado, né, no mercado europeu. As empresas, os designers asiáticos, Japão, Coreia, China, todos procuram isso. Tanto que você tem hoje, por exemplo, eu fui jurado de sinalização, foi uma das categorias. Grande parte dos projetos eram chineses, mas assim, a imensa maioria dos projetos, 90%, eram projetos chineses. Daí, eles me chamaram, porque você tinha, obviamente, projetos latino-americanos, brasileiros e tudo mais, mas eu sou 2 em 1. Eu sou um cara que entende o projetual chinês, né, asiático, e eu fiz um livro para a Taschen, né, sobre design asiático, o Asian Graphics Now, junto com o Julius Widman e o Sadao Mauekawa, né, e o Daniel Siciliano Bretas. Então, quer dizer, você tem uma maneira de entender que aquele projeto, o contexto para o qual aquele projeto foi feito, né? E esse ano, uma coisa muito curiosa, a gente viu, conversando com os outros jurados, esse ano foi online, foi a primeira vez que o IFE foi julgado remotamente, né? E o sistema deles é muito semelhante ao sistema que a gente usa na Bienal de design gráfico, que a B-Design importou para o BDA e tal, é bem próximo. E a gente notou aqui os reflexos da pandemia, né? Porque você passa a ter, por exemplo, um monte de campanhas online. Você, por exemplo, eu julguei tipografia, campanha, design editorial, um concept design, sinalização, né? E você teve muita campanha de lançamento de produtos online. Então, por exemplo, por quê? Carro, né? O cara que vai lançar um carro, sei lá, como é o nome da coreana que faz carros? Você fala Hyundai, deve ser, Hyundai. Né? A Hyundai vai lançar um carro. Um exemplo para discutir carro, né? Oi? Eu sou uma péssima pessoa para discutir qualquer coisa relacionada a carro. Sim, pois é, eu também. Mas a gente sabe Nós somos pessoas evoluídas que andamos a pé, né? Pô, eu ando de tram. No momento eu não ando de nada, ando de bicicleta. Mas a Hyundai vai lançar um carro. Quando você vai lançar um carro, o que você faz? Você tem que fazer test drive. Você tem que fazer aquele lançamento. E com pandemia, meu amigo, não tem. Então, como é que o cara vai fazer esse lançamento? Entendeu? Ele vai fazer esse lançamento online. Passou a ter muita campanha online. No design de produto, por exemplo, você teve um grande aumento de coisas ligadas de coisas ligadas a esportes outdoors, né? Muita coisa para você fazer ginástica no quintal, no parque, no tal. Você passa a ter, no design de interiores, muita coisa para o lar, né? Você passa, por exemplo, eu vi um dos projetos que foi premiado, é um projeto, agora vamos esquecer de qual é, mas é um kit para conference, para chamada, né? Para conference call, para você acoplar no seu computador. Tem 2 caixinhas de som que fazem assim, uma câmera melhor, com uma iluminação, entendeu? Porque você passou a entender que esse é o novo normal, né?
E vai ser o novo normal em muito momento. Por mais que você volte, a gente sabe que reuniões, conferências e tudo mais vão ser feitas assim, né? Eu estou fazendo estava fazendo uma consultoria para uma empresa de design brasileira que estava fazendo um pitch para um projeto na China, entendeu? E dá para você trabalhar assim, entendeu? Dá para você trabalhar, né? Porque então o consultor está na Holanda, a agência está no Brasil, o cliente está na China e a gente tem que falar isso. A gente tem que ter um problema de fuso, né? Mas também você grava a reunião, entendeu? Como a gente está gravando essa conversa aqui, porque aí depois o cara quer revisitar a reunião, entendeu? Tem as minhas anotações da reunião, já está acontecendo. E isso é uma coisa muito curiosa, e eu acho que isso daí é uma coisa para conversar com vocês, alunos e professores, que é a nossa necessidade que é a nossa necessidade de repensar não apenas o ensino do design, né, mas o próprio trabalhar design, né, o próprio a prática do design, porque os seus alunos, bom, temos alunos de diferentes momentos, períodos, né? A gente tem aluno que vem aqui no terceiro, tem gente que está no sétimo, tem gente que já formou, a gente já tem profissional na sala também. Ótimo. Dificilmente vocês que estão alunos no momento vão trabalhar numa agência física. Não dificilmente, mas há uma alta probabilidade de que o trabalho de vocês seja remoto, ou pelo menos, né? Então a gente tem que aprender da maneira como era feita antes, acho que vai ser muito difícil. Eu estou na faculdade, eu estou indo para a faculdade, eu pego o ônibus, eu pego a coisa, eu vou para a faculdade, terminei a faculdade, ou terminei, ou de repente você nem termina, porque também tem né? Você tem, de novo, uma fronteira do cara que já começa a trabalhar, porque hoje permite-se fazer isso, né? Especialmente na nossa área, né? Em que você tem esse diálogo muito, muito, muito frequente para o que tem de bom e para o que tem de ruim, porque você, às vezes, traz para dentro do aprendizado uma série de vícios de mercado. Por outro lado, você traz você traz um conhecimento, uma necessidade real para dentro da academia e vice-versa, né? Então, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, exceto os LPs do Pink Floyd, que tem dois lados bons. Mas LPs vocês não sabem o que é, então... não, vocês já sabem, voltou, né? LP voltou a existir. Voltou, cara, agora é hipster, cara. Agora é um negócio assim, diferente, sabe? É tipo fita cassete. É que nem a gente tá conversando com o André, fita cassete. E aí, então, a gente existe nesse momento hoje, a necessidade da gente projetar não apenas projetos, você realmente quebrou o online e offline, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a gente vai passar a produzir agora em retângulos, né? Porque a vida agora é isso aqui, entendeu? Ela é um retângulo, vertical, ela é horizontal, ela é um retângulo vertical aqui por causa disso, né? A Terra ficou, o mundo ficou terraplanista, entendeu? Assim, deu uma achatada, porque a sua relação de trabalho vai ser dentro desse espaço, desse momento, entendeu? E isso a gente já está vendo, e a gente vê pelo IFE, que causa um monte de mudanças, né? O espaço interno vai mudar, a de moradia vai mudar, a forma de transporte vai mudar, e tecnologicamente vai mudar, as formas de se conduzir um projeto vai mudar, porque você não vai ter mais a reunião, né, presencial, o espaço presencial, por assim dizer. E eu acho que uma das coisas interessantes e aí eu acho que o livro traz essa reflexão, é mostrar esse universo. Ela tá encrencada, tadinha, né? Mas tá de boa, tá de boa.
Eu acho que uma das coisas interessantes do Atribulações de um Designer Brasileiro é que ele é um livro que dá para você dar uma sentada e lida. Ele é um livro que você pode sentar ou ler em pé, porque ele é um e-book, então você pode ler. Não que vocês vão a algum lugar, fiquem em casa, né? Mas, se possível. Mas você consegue ler partes dele que eventualmente estejam interessantes. Ele é bastante amplo, né? Tem essa história que eu falei de mostrar um pouco do mercado de trabalho. Tem algumas questões de falar sobre cálculo de precificação, de design, de cenários de diferentes mercados de design que você tem no Brasil. Tem algumas coisas curiosas sobre a percepção que a mídia tem do que é design, né? E quando eu falo mídia, imprensa, sociedade, né? Então, mostrar que muito do clichê de minha mãe não sabe o que eu faço, e que cada vez sabe mais, né? Isso já não é de hoje, e isso já foi pior, né? Mas, enfim, o livro, de uma maneira geral, ele sugere isso, né? E aí eu acho que o que está apontando são esses caminhos, entendeu? Do que a gente vai ter como realidade, né? E que é uma realidade como nunca houve antes. A gente estava falando, né, do livro da Juliana Moore, de lettering, entendeu? Né? O Bug está fazendo agora a terceira edição do Mecotipo, entendeu? Então, hoje você tem em português uma quantidade de livros de design, de conhecimento. A Doméstica começou agora com, né, tem um curso do Álvaro, tem um curso do Kiko Farcas, tem um curso da Sila, né? Possibilidades de você fazer isso dentro do teu horário, do teu momento. Não é esperar um dia tipo, ou um N-Design, ou uma coisa dessas para você fazer. Então, é um admirável mundo novo, entendeu? Que a gente vê. Eu acho que o livro ele busca dar uma contribuiçãozinha nesse sentido, de a gente pensar como que quais foram as atribulações que nós todos vivemos como designers brasileiros. Acho que você tocou em um ponto que eu acho que é legal, assim, que eu sempre gosto muito de discutir isso, né? Assim, a gente tem diferentes modos de circulação da informação hoje. A internet, ela potencializa, vamos dizer assim, né, que aquele bom conteúdo chegue nas pessoas com facilidade. Né? Por exemplo, seu livro está por R$15, de graça, né, na Amazon, praticamente, né? O que custa R$15 hoje em dia? Pois é. Não, é uma pergunta. Não é uma retórica, não, é uma pergunta. Assim, tem muito tempo que você não vem no Brasil, né? Mas deixa eu te falar, assim, R$15 você deve estar comprando, sei lá. Não um quilo de pão você compra mais. O quilo de pão acho que já está R$18, R$20, dependendo da padaria. Mas, assim, essa questão, né? Assim, que possibilita, né, uma ampliação, né, dessa possibilidade de acessar conteúdo bom, etc. Mas tem uma coisa que eu sempre sou muito crítico em relação a isso, que é o quê? O conteúdo ruim, que é aquele conteúdo que não é pensado, no sentido que é muito comum, né? Eu sempre brinco, a Ana tá brava. Tá muito importante. Tá chegando o horário que ela começa a falar, essa menina é tão inteligente que já falou a Tim nos 2 meses já de vida dela. Né? Mas o que acontece? Assim, você ter um conteúdo que uma ideia que você ainda está maturando na sua cabeça, você já traz isso aí para o mundo, coloca entre aspas ali como se fosse a nova onda do momento, ou então você tem uma visão muito parcial, então limitada de um assunto, e por uma questão, vamos dizer assim, que aí vamos pensar realmente quem vive dentro dessa economia criativa, né, dos canais de YouTube, os caras que vão, entre aspas, ali, se tornar esses youtubers profissionais, os caras sempre vão colocar lá aquele tema,
aquele assunto, o cara não sabe projetar nada, mas ele vai falar lá, vai fazer uma série sobre seção áurea no design, como se ele estivesse falando a verdade suprema do mundo, né? Ou então sobre como usar tipografia, falar sobre... Graças a Deus não tem mais isso, né? O cara que fica falando só sobre Helvética, né? Então acho que esse acho que é um momento que é muito legal, que tem a ver com aquela própria fala lá do Humberto Eco, né? Que de uma maneira ou de outra, né, eles acabam potencializando, né, esse acesso à informação para o bem e para o mal, né? Você pode dar ouvidos para o doidinho do bairro, né, para o idiotinho do bairro, ou então para pessoas que estão realmente capacitadas a discutir algo. Né? Acho que isso é um ponto que eu acho que é muito importante. Assim, quando assim, em sala de aula a gente está discutindo muito isso, então, pega uma bibliografia, vamos sentar, vamos discutir. Não é que o site, a referência eletrônica ela é proibida. É que você tem que passar por um filtro desse conteúdo, né? Não é qualquer coisa, né, que a gente pode, entre aspas, ali, aceitar como válido, não só na academia, mas também profissionalmente. Né? Você vai baixar lá uma fonte. Ah, tá no site está falando que a fonte é gratuita, mas a fonte é paga, né, no fim das contas. Você não vai procurar saber, você toma uma multa, né? Mesma coisa com software, você instala lá, tem um vírus, essas coisas todas, né? Isso que você está falando é relevante, né? Esse ponto, porque não é só porque está lá e acessível que é bom, né? Com muita humildade, assim, esses textos que estão no livro, eles foram escritos durante 15 anos, e a gente muda durante 15 anos, né? E ele passou por uma revisão, inclusive ortográfica, é, até porque muita coisa eu escrevia como um comentário daquela semana, né? Então, teve lá Tinha o que ser problema, rápido o texto. teve o que acontece no Brasil, né? Tem polêmica, porque falaram que a marca do PAN 2007 era plágio da pintura do Matisse. Então, eu escrevo uma coisa sobre isso. E depois, quando você pega e revisita isso 15 anos depois, eu não cheguei... Foi muito curioso, porque, assim, eu tive que fazer uma atualização de um vocabulário, porque nessa época você não existia Facebook, então existia uma coisa chamada Orkut, né? Então você falava, teve uma discussão no grupo do Orkut, não sei o quê. Se você vai trazer isso para hoje, não existe. Então Orkut virou redes sociais, que é hoje o termo que a gente usa. Então teve uma atualização nisso. Por outro lado, eu deixei inclusive algumas coisas de como eu pensava, que hoje eu penso diferente, eu deixei como era antes, como estava antes. Porque eu acho que também faz parte de uma história você Se ter esse transformar, a registro. opinião muda. E é verdade, muda, né, muitas coisas. E era muito sobre... Era uma posição que eu tinha em relação a entrada no mercado de trabalho do sujeito ainda como estudante, né, e que hoje eu penso de uma forma diferente. Não totalmente oposta, mas diferente porque o mercado mudou também, você muda também, né? Então, eu chamei o Gabriel, eu convidei o Gabriel Patrocínio para me ajudar a selecionar esses textos. Tem textos que são escritos, que eu escrevi com o Fábio Lopes, o Henrique Nardi e o Ricardo Esteves, que são os textos sobre tipos latinos, né, sobre a Bienal de Tipos Latinos, que eu fui coordenador junto com eles de 2011 a 2017, mais ou menos, durante 5, 6 anos. Tem um texto com o Luli Radfarer, de um congresso que a gente foi em Beijing, do Icograda. Tem um texto com a Bebel Abreu, um com o Rico Lins e um com o Billy Bacon, que foram disposições que a gente fez juntos na Inglaterra, na China, na Bienal de Florianópolis. Tem um texto com o Marco Lobo Júnior, que foi o outro brasileiro que foi comigo no IFE. E
Estou esquecendo alguém, não estou? Lully, Henrique Billy, também, acho que tipos latinos, Ricardo, né, que você falou também. Ricardo, Lully, não, são isso. São pessoas. Agora, também é isso. No texto eu falo sobre Uhum, projetos de outras pessoas. Tem um pouco de resenha de uhum, projetos. sim. Eu falo sobre livros do Gustavo Piqueira, falo sobre quadrinhos de animação do Spaca, falo sobre as bienais. Então, todo mundo que esteve envolvido nas últimas 5 bienais, eu acho que eu participei nas últimas 5 bienais, ou como coordenador de júri, ou como jurado, ou como curador, ou como, enfim, qualquer coisa, é, sempre meio ali, né, na organização. Então, são pessoas, são sendo relatos dessas pessoas, né, desses projetos. Então, é um pouco isso, é um pouco um retrato de como foi o design nas últimas 2 décadas. Até que eu me refiro a algumas coisas antes, né? E aí, isso foram, assim, é um livro que é autopublicado, mas ele já tem coisas que foram em revistas, tem um texto acadêmico num congresso, tem de livros, então, quer dizer, passou também por crivos, né? Eu acho que é interessante. E, enfim, é uma reflexão. E é um ponto de vista. Eu também convido, acho que a gente deve sempre convidar a troca, entendeu? Então, alguém lê e discordar e dizer que discordou e explicar, porque troca de ideias é o que o Luli Radifari fala. Você troca uma ideia, você vem com uma ideia, o outro vem com uma ideia e vocês dois saem com 2 ideias, né? Uhum, Então, é um comércio bom, entendeu? uhum. Bom, eu acho que a gente pode encerrar então essa troca de ideias, te agradecendo, né, cara? Eu queria realmente agradecer mesmo. É sempre muito bom conversar contigo. Eu acho que a gente meio que concentrou nessa história, né, dessa internacionalização, né, do design. Acho que foi o principal tema que a gente antes da gente chegou a conversar, né, sobre alguns temas que poderiam aparecer aqui, alguns temas felizmente não apareceram, né? Eu queria abrir só para perguntas aí para a turma. Ah, mamãe chegou. A mamãe tá doida para ver a mamãe. Peraí. Pausa, minha gente. Temos perguntas? Temos perguntas, gente? Temos reclamações? Temos Tem algum, elogios à filha do Rafael Neder? tem algum hater E aí da do Josi, Bruno, porque ele meu não... também? Eu tenho que preservar essas duas, já pensou? Uma coisa é o aluno me odiar, outra coisa é o aluno odiar minha família. No máximo, quem acaba aparecendo é meu cachorro de vez em quando nas aulas, que ele é mais intrometido do que todos. Alguém tem alguma questão? Quer discutir alguma coisa, gente? Aproveita que a hora é essa. Não existe pergunta ruim, não. Existe pergunta que não é feita. Exatamente. Bom dia. Bom dia. Eu eu estou formando esse semestre. Eu gostaria de saber mais um pouco do seu conselho, né, sobre a questão que você falou de viajar, fazer cursos. Se seria esse mesmo o teu conselho para quem está formando no meio da pandemia? Pois é, rapaz. Viajar no meio da pandemia, segura, né? Como diz o outro, pô, põe um pen nisso aí. É complicado. Eu acho que o viajar, é, eu acho que ele é muito importante porque ele te oferece a possibilidade de sair da sua zona de conforto. Não que você tenha que fazer mochilão perrengue. Eu fiz um mochilão perrengue, mas não estou falando exatamente disso. Mas de olhar, de conta, de compra, de roupa, né? Mesmo que você vá a Santa Maria, Rio Grande do Sul, mesmo que você vá a Manaus, né? É, então, se você vai a Bangladesh, é outra história, né? Quer dizer, muda a China, mudança é diferente. Mas você volta melhor, né? Eu acho que todas as viagens que eu fiz, eu viajei, sei lá, eu gosto de viajar, fiz mochilão pela América Latina, fiz mochilão pelos Estados Unidos, viajei à Ásia, estava pingando aqui, aproveitando esse momento europeu para pingar por aí. É, eu, eu, eu,
eu acho que isso me acrescentou muito como designer, primeiro como pessoa, e se acrescenta como pessoa, Oi? obviamente vai te acrescentar como designer, mas Tá bom, acrescenta é. como designer porque você passa a ver as Entendi. coisas com outro olhar, e você passa a ver, nossa, isso funcionou tão bem aqui, por que que a gente não faz isso? Nossa, a gente está com um modus operandi de só fazer desse jeito, mas nesse outro lugar eles fazem diferente, por que que eu não posso fazer? Vou aplicar agora a partir disso. E isso vai de qualquer coisa, isso vai de tirar o sapato quando entra em casa, que é uma coisa que eu aprendi na China, porque se faz assim. E aí você depois vê a quantidade de sujeira que você traz de casa com, né, por entrar com sapato, enfim. É, hoje a gente está num momento complicado, tá? Hoje a gente está vivendo dentro desse triângulo. Vai passar, tá? Eu acho que está cada vez mais próximo do passar, embora se a gente vai pensar que na Europa a Segunda Guerra Mundial durou 5 anos, quer dizer, imagina o perrengue de 5 anos, não pode viajar, não pode fazer isso, não pode, tem gente morrendo, tem coisa, tem economia indo para a vala, tem coisas que vão, mas passam as coisas. Com uma certa distância de tempo, você fala, cara, pô, eu morei 5 anos na China, eu morei 6 anos na China, morei 6 anos em Brasília, já estou aqui há 3 anos, quer dizer, o tempo ele passa de uma maneira diferente. A gente está num momento complicado, um momento doloroso, todo mundo perdeu alguém ou conhece alguém que perdeu alguém, ou enfim, que já passou por um perrengue, e aí não só de saúde, mas de emprego e tudo mais. Então é complicado viajar agora. Hoje, e a gente mencionou o doméstica, né? Você existe essa possibilidade de fazer outros cursos, de fazer um aprendizado, né? Em breve a gente vai continuar, a gente vai poder voltar a fazer essas viagens e tudo mais. Eu acho que é o momento, já, Paulo Vitor, você está se formando esse semestre agora, né? Está? Foi o Paulo Vitor que falou? Não sei. Isso mesmo, Você está se foi formando. eu. Pois é, começa a procurar coisas, entendeu? O que que vai dar para fazer quando abrir? Começa a pesquisar, né? Néder está sem som. Mas o Néder não está falando com a gente. Você mutou Vocês você. estão escutando? Ah, não, Agora. pronto, desculpa. É porque eu sou uma pessoa onipresente, né? A gente vive nesse momento. Eu estou conversando com dois queridos, né? Estou numa sala com o Bruno, noutra sala com o Leopoldo, né? Porque é aquela Tá. história, né? Somos pessoas Temos multisalas, Leopoldo agora. inclusive. Temos Leopoldo agora, Tá. né? Eu acho Mas, que mas só fechar para o Paulo Vitor. Eu acho que é um momento para a gente pensar, para você, por exemplo, pesquisar, procurar, até economizar, né, para poder fazer isso. Onde é que eu posso ir depois, né? Hoje você, não apenas através desses cursos online, mas hoje você consegue essas informações muito mais fáceis, a conversa é muito mais fácil. Quando eu fui estudar em Nova York nos anos 90, cara, não existia nada na internet. Eu tinha um primo que morava lá, que foi lá, que pegou um catálogo, que botou no correio, que depois de 3 semanas chegou para mim, eu abri, escolhi o curso, liguei para lá numa ligação absurda, cobrar, falei que queria fazer, fiz uma transferência bancária, entendeu? Uma coisa complicada que hoje você faz um Pix, hoje você faz um não sei o que, hoje você, né? Liga pelo WhatsApp. Eu tenho um irmão que mora na Nova Zelândia e a gente conversa de 2 em 2 dias, porque o fuso para ele é de noite, para mim é de manhã, então eu tomo café e ele janta junto, né? Enfim. Eu acho que esse é o momento de segurar um pouco, mas, cara, vai. Se eu posso recomendar, é ir. E qualquer lugar, pode ser São Paulo, pode ser Nova York, pode ser, entendeu? Se tem um momento para a gente arriscar, eu acho que é esse momento pós-faculdade, entendeu? E eu fiz isso. E eu tenho amigos, o meu sócio durante 10 anos no Rio, Marcelo Martins,
a gente se conheceu na faculdade, ele ia comigo para Nova York. E ele não rolou, ele medrou, entendeu? Ele falou, sabe, deu aquela coisa, não, talvez agora pintou um negócio, talvez eu seja efetivado num trabalho, numa coisa e tudo mais. E hoje ele para e fala, pô, cara, perdi uma oportunidade, entendeu? E era uma besteira, a gente ia passar 6 meses, ou 4 meses, um curso de 4 meses, que a gente ia passar 6 meses, e depois eu fui sozinho, acabei ficando 1 ano. Ele falou, cara, perdi chance de aprender inglês, de exercitar, de ter uma carreira internacional. Depois a gente viajou para Nova York junto, né, com casais e tal, não sei o quê, mas ele fala, porra, eu podia ter morado aqui e não morei. Enfim, é a coisa que a gente vê. Então, esperar para ser efetivado no trabalho. A gente no Brasil teve sempre muito isso. A gente sempre passou uma vida muito perrengue e você não troca o certo pelo incerto, entendeu? Então, mas eu talvez não consiga. Se eu sair, não vou. Se eu voltar, talvez não tenha a minha vaga. Vai ter sua vaga. Se não vai ter sua vaga ali, vai ter uma vaga melhor, porque você vai ser uma pessoa melhor, entendeu? Porque você vai ter trazido você vai ter se aperfeiçoado, vai ter trazido um cabidal de experiências, né? Vai ter sido bom. Eu recomendo, mas como diz o Rafael Neder, a gente é do conselho editorial, né? Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Cara, se o conselho fosse bom, a gente estava tendo, né, remunerado, a peso de ouro, né? Eu consegui sair de todos os conselhos, cara. Eu sou só do conselho do Tipos Latinos e da editora do Bug. Mas eu saí do conselho da DG, da Degraf, eu fiquei, sei lá, 20 anos sendo conselheiro. Né? Falei, não tem jeito. Né? Ó, vamos fazer o seguinte? Leopoldo. Vamos para o Leopoldo, né? Assim, se conselho fosse bom, né? Como é que era? Eu vou cobrar por essa informação, palestra muito boa agora, aqui na outra sala, né? Nós vamos para uma outra sala, eu estou numa realidade, depois em outra, tem até print disso aqui, que está muito divertido. Né? Quem me conhece, já fizeram... fala. Alguém me pediu meu contato, design@brunoporto.com. Eu estou no Facebook, eu estou no Twitter. O meu Instagram ele é fechado, ele não é um Instagram profissional, ele é foto de família e tal, não sei o quê. Mas eu estou no Twitter. No Twitter eu sou Portolândia, @Portolândia. No Facebook vocês acham o professor Rafael Nedre, me acham. E design@brunoporto.com. E eu acho que é isso, é o que tem. Só fazendo a última propaganda do livro, não para ganhar 15 pratas. Como ele é um livro do Kindle, existe uma coisa que a Amazon tem, que é um serviço de assinatura, que é o Kindle Unlimited, que você paga, sei lá, 19 pratas por mês, e você pode ler mais de 1 milhão de e-books deles, etc., tal, incluindo o meu. Você não precisa fazer isso, você pode fazer 30 dias de graça. Então, se você quiser, entra 30 dias de graça no Kindle Unlimited, lê um monte de livro e depois te cancela, entendeu? Vou te dar uma outra dica. Se você pedir para cancelar o Kindle ilimitado, ele vai te oferecer outro mês de graça. Tá? Então, você vai ter 2 meses para ler todos os livros que você queria ler na sua vida em 2 meses, que estão lá no acervo do Kindle. Claro. Exatamente. Sempre tem uma promoção de 3 meses do Kindle por R$1,99, é verdade. Entendeu? Então, assim, cara, vai, que é legal. Vai que é legal. Eu descobri que foram lidas mais de quase 4.000 páginas do Kindle ali, porque eu descobri que ele tem um gráfico em algum momento para mim que eu olho e falo assim, o que é isso? Ih, rapaz,
Caraca, 4.000 páginas, porque ele mostra quantas páginas leram, né? Porque a vantagem também desse livro, na verdade, é isso. O cara pega e fala assim, não, eu estou querendo ler sobre Bienal, eu estou querendo ler sobre como cobrar trabalho, como cobrar projeto. Eu estou querendo ler sobre polêmica, eu estou querendo ler sobre China, eu estou querendo ler sobre quadrinhos, ilustração, porque tem... Então, o cara lê os textos e tal, né? E é isso. Obrigado, Mas professor aí, Rafael. Eu vou para o Leopoldo agora, porque estou muito curioso. então, De só nada, mais uma vez Giovana agradecendo. e demais. Muito obrigado a todos. Curti muito. Curti Então é muito isso, e ó. estou à disposição. Se eu puder ajudar de alguma outra forma, estamos aí. Então vamos lá, Bruno. Vamos pular de sala aqui. Eu te mandei o link aí, tá? Me Daqui mandou a um pouco a link. gente se vê. Então, Sim, gente, senhor. vamos encerrar essa gravação para começar outra. Gente, o Pesadelo na Terra chama aula online, né? 250 mil coisas ao mesmo tempo, mil janelas.